Eu estava diante de um exército incontável. Eram mais de 135 mil guerreiros midianitas, camelos sem número, tendas que se estendiam até onde minha vista alcançava. E eu tinha apenas 300 homens. Mas deixa eu te contar como cheguei até aqui. Porque o que aconteceu naqueles dias mudou não só a minha vida, mas a forma como eu entendo tudo sobre fé e obediência. Meu nome é Gideão. E esta é a história de como Deus me ensinou que Ele não precisa de multidões. Ele só precisa de obediência. Se você já se sentiu pequeno demais para o que Deus está te chamando, essa história é para você. Fica até o final, porque o que aconteceu vai mudar sua perspectiva para sempre. Quando o Senhor me chamou debaixo daquele carvalho, eu estava malhando trigo escondido no lagar. Sim, escondido, porque os midianitas tinham transformado nossa vida em pesadelo. 7 anos de opressão. 7 anos vendo eles destruírem nossas colheitas, roubarem nossos animais, humilharem nosso povo. Israel estava empobrecido, sem esperança. E foi ali, no meu momento de maior medo, que o anjo do Senhor apareceu e disse: "O Senhor é contigo, homem valente e valoroso." Valente? Eu, o menor da casa de meu pai, da menor família de Manassés? Eu estava escondido malhando trigo, mas Deus tinha um plano. E ele me disse: "Vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas." Então obedeci, mandei mensageiros por todo Israel, por Manassés, Aser, Zebulon, Naftali, chamando os homens para a guerra, e eles vieram. Os homens começaram a chegar, um a um, dezenas, centenas. Dia após dia, o acampamento crescia. Eu olhava para aquele movimento e, pela primeira vez em 7 anos, senti esperança. Quando terminamos a contagem, eram 32 mil homens, 32 mil soldados prontos para a batalha, armados, dispostos, corajosos. Eu olhei para aquele exército e pensei: talvez a gente consiga. Talvez Deus esteja nos dando uma chance real. Mas eu ainda não entendia como Deus realmente trabalha. Na manhã seguinte, eu estava organizando as tropas quando Deus falou comigo. E o que ele disse simplesmente não fazia sentido. "Gideão, você tem gente demais." Eu parei. Gente demais? Senhor, os midianitas são mais de 135 mil. Nós somos apenas 32 mil. Já estamos em desvantagem de mais de 4 para 1. Mas Deus explicou: se Israel derrotar os midianitas com esse exército, eles vão se gloriar dizendo: "Meu próprio poder me livrou." Proclama ao povo: quem for medroso e tímido, volte. Meu coração afundou. Eu reuni os homens, fiz a proclamação. E então comecei a ver algo que me partiu por dentro. Um soldado guardou sua lança, depois outro e outro. Eles começaram a se levantar, devagar no começo, depois em massa. As dezenas, as centenas. Eu via aquele mar de homens se desfazendo diante dos meus olhos. Alguns olhavam para o chão, envergonhados. Outros corriam sem olhar para trás. Vi pais abraçarem filhos e partirem juntos. A tarde inteira foi assim, gente indo embora. Quando o sol se pôs, eu contei novamente. De 32 mil homens, restaram apenas 10 mil. 22 mil foram embora. Mais da metade do exército desapareceu. Eu fiquei ali, olhando para o que sobrou. Aquela pequenez antiga voltou. Deus, como é que a gente vai vencer com tão poucos? Mas ainda não tinha acabado. Na manhã seguinte, Deus falou de novo: ainda há muitos, leva o povo até a água. Lá eu vou te mostrar quem deve ficar. Obedeci sem questionar. Levei os 10 mil até o ribeiro. E Deus disse: separa todo aquele que lamber a água com a língua, como faz o cão, daqueles que se ajoelharem para beber. Então observei atentamente. A grande maioria simplesmente largou tudo. Se ajoelharam, colocaram o rosto na água e beberam desesperadamente. Longos goles, olhos fechados, completamente desatentos, vulneráveis. Mas havia um grupo diferente, pequeno, muito pequeno.
Esses homens não baixaram a guarda. Mesmo com toda a sede, pegaram água rapidamente com a mão, lambendo enquanto os olhos continuavam atentos, vigilantes, alertas, prontos. Eram homens que não esqueciam que havia guerra pela frente. Quando todos terminaram, eu contei esse grupo. 300, apenas 300 homens. Eu literalmente caí de joelhos. Senhor, 300? De 32 mil para 300? Isso é impossível. Mas Deus disse: com estes 300 homens, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Manda o resto embora. Tive que mandar embora 9.700 guerreiros e fiquei com aquele pequeno grupo de 300. Homens comuns, agricultores, pastores, nada de especial aos olhos humanos. E Deus dizia que com eles venceríamos 135 mil inimigos. Humanamente, impossível, mas Deus não procurava um exército impressionante. Ele procurava a obediência absoluta. Aquela noite olhei para o vale. Estava cheio de midianitas. Suas tochas pareciam estrelas caídas na terra. E nós, 300 homens. Mas Deus não tinha terminado. Ele me disse: desce ao acampamento inimigo, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Se tiveres medo, desce com pura e ouvirás o que dizem. Desci silenciosamente. Escutei 2 soldados conversando. Um contava um sonho. Vi um pão de cevada rolar pelo acampamento e derrubar uma tenda. O outro, com voz trêmula, respondeu: isso é a espada de Gideão. Deus entregou Midian nas mãos dele. Eles tinham medo de nós. 135 mil guerreiros com medo de 300. Deus já tinha colocado terror no coração deles. Voltei correndo e gritei: levantem-se! O Senhor entregou Midian nas nossas mãos. Dividi os 300 em 3 grupos. Dei a cada um uma trombeta e um cântaro com tocha acesa dentro. Instruí: façam como eu faço. Quando eu tocar a trombeta, vocês também toquem e gritem: pelo Senhor e por Gideão. À meia-noite, cercamos o acampamento. Esperei o momento certo e dei o sinal. 300 mãos quebraram os cântaros ao mesmo tempo. 300 tochas acesas apareceram do nada. 300 trombetas soaram como milhares. E gritamos: espada do Senhor e de Gideão. E então aconteceu o que só Deus poderia fazer. Os midianitas acordaram em pânico total. Na escuridão, cercados por luzes e sons de todos os lados, pensaram estar sendo atacados por exército imenso. Começaram a correr desesperados e na confusão começaram a atacar uns aos outros. Irmão matava irmão, amigo golpeava amigo. O Senhor tornou a espada de cada um contra seu companheiro. E nós ficamos ali com nossas tochas e trombetas. Nem precisamos lutar. Deus lutou por nós. 135 mil guerreiros derrotados por 300 homens que nem usaram espadas. Apenas tochas, trombetas e fé. Enquanto o sol nascia sobre aquele vale, eu finalmente entendi. Deus não reduziu nosso exército para nos enfraquecer. Ele reduziu para que ficasse absolutamente claro: a vitória era totalmente dele, para que ninguém pudesse dizer: vencemos pela nossa força, para que toda a glória fosse exclusivamente de Deus. Sabe qual é a lição que aprendi? Deus não está procurando exércitos perfeitos. Ele não precisa de multidões. Ele procura corações obedientes, corações que confiam, mesmo quando os números não fazem sentido, mesmo quando você fica sozinho com apenas 300. Porque quando você está na vontade de Deus, 300 com Deus é infinitamente mais poderoso que 32 mil sem Ele. Hoje, talvez você esteja se sentindo pequeno demais, fraco demais, insuficiente demais, olhando para problemas gigantes. Mas eu te digo, não é sobre você, é sobre o Deus que está com você. Seja obediente, dê o primeiro passo, mesmo tremendo. Confie no processo de Deus, mesmo quando Ele reduzir o que você achava que precisava. Porque a vitória nunca foi sua responsabilidade, é dele. E Ele nunca falha. Se essa história tocou seu coração, deixa nos comentários. Deus é maior que tudo.
Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem precisa ouvir que Deus faz o impossível. Que o Senhor te abençoe poderosamente. E nunca esqueça, com Deus, você é sempre mais do que vencedor.